Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 39, que diz assim: Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus estava crescendo em Nazaré. E ele crescia e se fortalecia, se enchendo de sabedoria, de graça. A graça de Deus estava sobre a vida dele. E ninguém pôde impedir nem invalidar os planos de Deus, que Deus tinha direcionado Jesus fazer nesta terra. Eu quero te dizer uma coisa: quando o plano é de Deus, ele cresce. Quando o plano é de Deus, Aramandarai, ele se fortalece. Quando o plano é de Deus, ninguém pode frustrar, ninguém pode revogar, ninguém pode quebrar. Podem até tentar, podem até se levantar, porque você vai observar que Herodes, quando soube que Jesus havia nascido, quando soube que Jesus estava na terra, ele queria matar a Jesus. Mas ele não conseguiu, sabe por quê, irmãos? Porque os planos de Deus ninguém pode frustrar. Deus havia designado Jesus para uma missão. Deus havia designado Jesus para um propósito. Quando Deus me designa, quando Deus te designa para um propósito, ninguém pode frustrar. Não existe fúria de Herodes. Não existe quem não goste, Ramandarai. Não existe conversação. Não existe falatórios com o nosso nome que vá nos paralisar. Deus nos fortalece para a gente prosseguir. Deus estava fortalecendo o menino para que ele crescesse em paz em Nazaré. Eu estou conversando com pessoas que Deus está dizendo para você: eu estou te fortalecendo para viver os meus propósitos. Eu estou te fortalecendo para viver os meus projetos. Você pode dizer assim: mas Deus, eu estou vivendo tantas oposições, tantas pessoas têm se levantado para impedir, para invalidar, para quebrar, para anular o que o Senhor tem na minha vida. Aracai de rasto. E Deus está dizendo: eles podem se levantar para tentar impedir, para quebrar, para tentar desfazer, para tentar anular, para tentar fazer com que você não viva os meus planos, mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém quebra, ninguém desfaz, ninguém anula aquilo que eu já determinei para que você viva. Deus havia determinado que Jesus viesse à terra para morrer por nós. Ele, Rabaracantarasto, era o Filho amado do Deus Altíssimo, e Deus o guardou para que o propósito se cumprisse. O Senhor está dizendo: eu te guardo, eu te fortaleço, eu te animo para que os meus propósitos se cumpram. E cai de rasto na sua vida. Deus tem um chamado na sua história. E quando Deus tem um chamado, vai ter pessoas que vão se opor. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai levantar falso. Vai ter gente que vai lhe criticar. Vai ter gente que vai querer no meio do caminho te dar rasteira, te derrubar, te destruir. Vai ter gente que vai tentar abrir tua cova, arabaracantarasto. Vai ter gente que vai fazer a obra contrária. Você vai ver tantas oposições no meio do caminho, mas eu quero te dizer uma coisa: o que é propósito de Deus permanece. Você foi chamado. Você foi chamada como propósito de Deus, e por isso Deus diz: você vai prevalecer. E cai de raço. Se fosse você, eu já estava glorificando, porque Deus está falando contigo que você vai prevalecer. Deus está falando contigo que você vai crescer, que você vai se fortalecer, aleluia, no Espírito. Que você vai ser fortalecido por Deus e que a graça de Deus vai estar sobre você. Declare comigo: meu Deus está me fazendo crescer e a graça dele está sobre mim. O meu Deus está me fazendo crescer e a graça dele está sobre mim. É bem verdade que quando nós recebemos um plano, um projeto, um propósito de Deus, nós pensamos que não vamos sofrer oposições, irmãos. Nós pensamos que vai ser tudo mil maravilhas. A gente tem essa mania de pensar dessa forma, mas isso é errado. É errado por quê? Porque o que é de Deus sofre oposições. O que é de Deus, aracai de rastura mandarai, passa por dificuldades. O que é de Deus passa por lutas. O que é de Deus realmente passa por aflições, mas cresce. Mas se fortalece. Jesus estava ali, irmãos, crescendo em Nazaré, se fortalecendo, sendo preparado para o propósito. Deus está dizendo: tem gente que queria ver você no chão. Tem gente que queria ver você destruído. Mas eu te fortaleço para viver os meus propósitos. Irmãos, ninguém tocou em Jesus enquanto não for o tempo.
E só tocou porque era propósito de Deus. E só tocou porque Jesus veio para aquilo, para morrer pela humanidade, para morrer por nós. O próprio Jesus deixou isso bem claro para Pedro, quando Pedro pega a espada e corta e arranca a orelha de Malco. Jesus disse: eu não poderia rogar ao meu pai para o meu pai mandar 12 legiões de anjos? Ou seja, meu pai me defenderia, mas eu preciso cumprir o propósito. Eu preciso cumprir aquilo que eu fui chamado para cumprir. Jesus, irmãos, quando ele morreu não foi porque ele era fraco e não conseguiu se defender. Jesus poderia muito bem ter se defendido, mas ele se entregou por amor de mim e por amor de você. Por amor de nós, ele se entregou. Os homens não pararam o ministério de Jesus. Jesus se entregou para cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Mas enquanto não foi o tempo do cumprimento do que Jesus tinha para fazer na terra, ninguém tocava nele não, meu irmão. Ninguém tocava nele não, minha irmã. Vontade até tinha. Era reis que tinha vontade, como aqui o próprio Herodes tinha vontade de matar Jesus. Quando era bebê, quando era criança. Esse Herodes morre. E Jesus continua vivo. E Deus manda te dizer que ele é o mesmo Deus que dá vida e tira a vida. Que ele faz descer a sepultura e faz subir e cai de rasto dela. Ou seja, ele dá vida e tira a vida. E se for preciso, ele lança Herodes dentro da sepultura, mas os planos dele se cumprem. Foi necessário Jesus, aleluia, viver para cumprir os propósitos. E foi necessário Herodes morrer para não impedir o propósito de Deus. Declare comigo: o meu Deus tem toda a autoridade. Ele vai tirar quem preciso for do meu caminho, que estiver tentando impedir os planos dele na minha vida. O meu Deus tem toda a autoridade e ele vai tirar quem preciso for que estiver tentando impedir os planos dele na minha vida. Deus tira quem preciso for. Jesus remove quem preciso for. Mas ele não deixa ninguém validar os projetos que ele tem na sua história. Deus não deixa, irmãos, ninguém validar os planos dele na terra. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade e Jesus precisava crescer para cumprir esse plano. Porque Jesus veio, irmãos, como ser humano, como a gente. Veio como um bebê, cresceu, foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem, foi um adulto. Ele passou pelas fases da vida. E Deus sabia que era necessário Jesus passar por cada fase. E Jesus precisava crescer e se fortalecer para cumprir a missão. Por isso o Senhor trouxe a graça dele sobre a vida do filho amado dele. A graça de Deus estava sobre Jesus. E a graça de Deus está sobre a sua vida. Os planos que Deus tem traçado para você, ninguém pode revogar. Declare comigo: Deus não vai deixar ninguém revogar os planos que ele tem traçado para minha vida. Deus não vai deixar ninguém revogar os planos que ele tem traçado para minha vida. Os planos que Deus tinha aqui, meu irmão e minha irmã, eram planos de salvação para toda a humanidade através da vida do seu filho amado. Por isso, Jesus, ele cresceu, se fortaleceu, se encheu de sabedoria. Por quê? Porque ele precisava cumprir um propósito. Quando Deus tem um propósito na sua vida, não tenha medo, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. É claro que vai ter gente que vai se opor, né, irmãos? Que Satanás não gosta daquilo que pertence a Deus. Então é claro que ele vai se levantar. É claro que ele vai tentar invalidar. É claro que ele vai tentar impedir. É claro que ele vai tentar te entristecer, te abater, dizer que Deus não tá contigo, que Deus não é na sua vida, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. E várias coisas ele vai tentar fazer para que você venha desistir dos planos de Deus. Mas se você tiver certeza e convicção de quem te chamou, se você tiver certeza e convicção de quem é na sua vida, você não vai deixar o inimigo roubar de você os planos que Deus tem para você. Você não vai deixar o inimigo tirar de você os projetos que Deus já traçou, que já determinou para sua história. Deus vai lhe guardar. O mesmo Deus que guardou Jesus, o mesmo Deus que deu para Jesus, aleluia, tempos de paz, para que ele pudesse crescer. Eu estou conversando com pessoas que você passou por aflições, você passou por perseguições e você diz: Senhor, eu preciso de tempos de paz. Senhor, eu preciso ser fortalecida. Eu preciso ser fortalecido. Irmãos, tem pessoas aqui que precisam ser reestabelecidas, que precisam ser renovadas, revigoradas, e Deus está dizendo: eu estou te dando tempos de paz. Você vai observar que quando Jesus ele nasce, há uma oposição que é de Herodes, mas depois disso o menino começa a crescer e se fortalecer. Deus estava com ele, enchendo ele de sabedoria. Você não vai ver mencionar que Jesus vivia uma luta constante desde criança, não.
Houve levantes, mas houve também tempos de paz para que Jesus pudesse crescer e ser preparado para a obra que Deus tinha na vida dele. A vida do servo e da serva de Deus não é só de luta, irmãos. Tem os tempos de preparação? Tem. Tem os tempos de perseguição? Tem. Tem os tempos de noite escura? Tem. Mas o amanhecer chega. Mas a alegria e a paz chega. Deus, ele permitiu aqui um crescimento na vida de Jesus, mas com paz. E Deus está dizendo, tempos de paz está chegando para a sua vida, porque eu tenho uma grande missão para ser cumprida, para ser concluída na sua história. E eu preciso que você esteja preparado, diz o Senhor. Eu preciso que você esteja preparada para isso. Então eu vou te mudar, eu vou trabalhar na sua vida. E eu vou trazer tempos de paz, eu vou trazer sabedoria, eu vou trazer fortalecimento. Declare comigo, eu recebo de Deus crescimento, fortalecimento, sabedoria e graça. Eu recebo de Deus crescimento, fortalecimento, sabedoria e graça. Deus, irmãos, ele é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. E quando ele tem um propósito para cumprir na nossa vida, a gente não precisa ficar com medo. Nós não precisamos nos amedrontar achando que os nossos adversários vão conseguir ter força para nos destruir, porque eles não vão. Eles podem até se levantar. Herodes até se levantou. Herodes até decretou, mas ele não conseguiu tocar. Se levantar e decretar é diferente de tocar. Se levantar e decretar é diferente de ter legalidade, de conseguir pegar. Herodes não tocou no projeto de Deus, Arabaracanta. E o Senhor diz para você, os teus inimigos não terão êxito contra você. Declare comigo, Deus não vai deixar os meus inimigos me tocarem. Deus não vai deixar os meus inimigos me tocarem. Eu estou conversando com pessoas que Deus tem um projeto lindo e grande na sua vida. Eu estou conversando com pessoas que Deus lhe chamou para algo extraordinário. Eu estou conversando com pessoas que Deus lhe chamou para algo surpreendente. E os planos que Deus tem na sua vida, ninguém vai poder revogar. É bem verdade que você tem vivido oposições. É bem verdade que tem pessoas se levantando, tentando matar os sonhos, os projetos de Deus na sua vida. Porém, Deus, ele te trouxe aqui para te falar que os projetos dele não morrem antes do cumprimento. Os projetos dele não são destruídos por aqueles que não estão satisfeitos com aquilo que Deus tem para fazer. É claro que o inimigo não estava satisfeito com a vinda de Jesus na terra, mas ele não poderia destruir o Filho amado de Deus, porque havia uma proteção sobre Jesus, como há uma proteção sobre nós. Você sabia que se Deus não te guardasse, se Deus não estivesse na sua vida, não guardasse sua casa, você não estava mais nem aqui, o inimigo já teria lhe fulminado, lhe destruído, é isso mesmo. Mas porque Deus está na sua vida, o laço quebra e você escapa. Mas porque Deus está na sua história, ele mesmo lhe prepara, lhe fortalece, ele mesmo traz a graça sobre a sua vida para que você seja fortalecido para cumprir a missão. Deus sabe que as missões que ele nos entrega não é fácil, mas é por isso, irmãos, que ele se responsabiliza por nós nos mínimos detalhes e ele cuida de nós. Jesus cuidava de Deus nos detalhes, assim como ele cuida da gente nos detalhes. Os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida, sim. Deus está nos fortalecendo, Deus está nos animando, Deus está nos dando graça para vivermos os planos dele na nossa vida e nos garantindo que ninguém conseguirá destruir os planos que o Senhor já determinou para a nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Te agradecer, Pai, porque os teus planos não podem ser invalidados, não podem ser impedidos. O Senhor havia escolhido o teu filho amado, Rabaracantarasto, com um propósito, Pai. E quando o Senhor, meu Deus, escolhe, meu Pai, os teus servos, as tuas servas com um propósito, ninguém pode revogar, ninguém pode invalidar, ninguém pode impedir, Pai. Os teus planos e os teus projetos são maiores e melhores do que os nossos e ninguém pode impedir o que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Pai, obrigada. Obrigada por nos guardar, por nos fortalecer e por nos garantir que os teus propósitos vão se cumprir na nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são
ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Continue cuidando de nós. Eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, Pai, aqueles que necessitam, Pai. Que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, porta de emprego. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça. Que o Senhor venha trazer a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. E que teu nome seja glorificado. Que haja testemunho na vida do teu povo. Assim eu te peço. E já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O que é propósito de Deus pode até passar por perseguições, por aflições. O inimigo pode até se levantar para tentar destruir. Mas nós sabemos que o que é propósito de Deus permanece. Jesus permaneceu, cresceu, se fortaleceu, porque ele era propósito de Deus. Assim é você. Você tem um chamado, você tem um propósito. O inimigo não conseguirá invalidar o que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.